Muitíssimo obrigado. Então, já que o tempo urge, vamos começar. Não antes sem agradecer aqui no professor Brita esse convite, fico muito honrado por isso, para também rever os grandes amigos de vários tempos e os novos amigos que a partir daqui vamos fazer. Está aí o meu e-mail, quem quiser escrever, sinta-se bem à vontade. Então, se me permite, vamos iniciar. Aqui o quadro é famoso, virou um ícone, né? É mais verdadeiro do que realmente o que aconteceu. Ele impressiona tanto no nosso imaginário e ele passa a ser a verdade. A verdade é isso, né? Então, se o rio não está aqui, vamos mudar o rio, vamos recanalizar o rio e colocar ele na posição certa, porque essa posição é errada, né? Isso é a brincadeira, mas aqui estamos. Então, no final das contas, o quadro é um grande tema para debater essas questões de fundo, que é como contar a história. Você pode contar a história que ele veio num corcel garboso, etc., veio numa mula, numa estrada cheia de pó. É a mesma história, mas o que a gente quer imortalizar? Então, há muitas leituras possíveis e a pergunta a gente se faz a si próprio: como é que eu vou ler esse quadro ou essa história? Quais são os meus pressupostos? Que o mundo inteiro é sórdido, que o mundo inteiro é romântico, mas só o fato da gente se colocar fora do quadro, saber o que nós estamos fazendo com um olhar retrospectivo é importante. Nós vamos descobrir a figura do narrador, que talvez somos nós mesmos, a nossa visão de mundo. E eu começo pincelando, eu já sei que muitos já sabem, mas pelo menos vale a pena dizer que o próprio Pedro Américo destacava das dificuldades de pintar. Natureza morta, primeiro degrau, uma paisagem, retrato e depois a pintura histórica. Colocava como a mais difícil de todas e vamos ver. Depois ele está encaixado dentro de um estilo de época. É muito fácil julgar a partir de hoje, dos nossos critérios, alguém que viveu lá atrás. Mas naquela época, quem é que ia fugir daquilo? Impossível, né? Porque a mentalidade era outra, o que se esperava é outra coisa. Então a gente diz, mas um quadro é verdadeiro? Ou uma foto é verdade? Então a gente tira uma foto 3x4 de paletó e gravata. Nós estamos sempre assim? Nós dormimos de paletó e gravata? Nós fazemos esporte dessa maneira? Não, então a gente já sabe que aquilo é uma foto pousada. E quando é toda a família e está um menininho lá quietinho, é verdade? Ou não seria, vamos pintá-lo cutucando o irmão com um alfinete? Como é? A gente já sabe que isso, o que nós vamos imortalizar? Então todo gênero, inclusive a pintura, tem que ser colocada na sua época e no seu gênero. Então é assim que a gente tem que olhar, sem ficar olhando as coisas com um livro de história na mão. Faltou isso, ele estava o cabelo despenteado, aí não está. Bom, se a gente vai tirar a fotografia, você penteia o cabelo, né? Então é histórico, mas em que sentido? Num certo sentido, sim, em outros, não. Um livro que eu recomendo é O Prado do Ipiranga, de uma professora lá do museu, a Cecília Helena, que ela traz, além das considerações próprias, um texto do próprio Pedro Américo que nós vamos usar aqui para comentar o quadro. Então vamos olhar para o sentido do acontecimento, rememorar algumas coisas, né, para buscar o nosso apoio. Ele vai de São Paulo, eu estou falando sempre de Dom Pedro, né, até Minas Gerais, onde vem para cá, vai para Ouro Preto, e tem a boa acolhida. Isso ele está sentindo o pulso, para ver se será viável a independência, se ele conta com apoio ou não. Depois dessa boa acolhida, vem para São Paulo também, através de Taubaté, do Vale do Paraíba. Está aqui o caminho antigo, a Serra da Mantiqueira, aqui todo o mar, a Ilha Grande, Santos, e vai passando pelas diversas vilas que aqui estão, né? Jacareí,
vai passar depois para outra bacia, pega do Tietê, Mogi das Cruzes e chega em São Paulo. E é muito bem recebido, com sinos tocando, etc. Né? Em Taubaté, ou em Guaratinguetá, mais especificamente, ele vai ser acompanhado pela guarda de honra. Eram moços de 20, 21 anos. Isso é importante porque muitos sobreviveram até o tempo em que Pedro Américo pintou. E ele entrevistou vários deles. Chega em São Paulo em 25 de agosto, fica alguns dias, reconciliando politicamente. Ele tinha deposto uns, colocado outros, prestigia a família dos Andrades. Eu conheço alguns aqui de Belo Horizonte, né? O Boni, e aí vai para São Paulo. Esse aqui é um mapa da Comissão Geográfica e Geológica de 1900. Ele vem dentro ao Mogi, chega na Penha de França, por causa da devoção a Nossa Senhora, uma capelinha muito antiga, está aqui a capelinha. Troca de montaria, isso ele fazia muito. Então, nada impede de que ele também tenha trocado de montaria depois de subir a serra. Aliás, há um relato em que diz que ele montou no cavalo zaino. A turma de Guaratinguetá diz em outros, esses inventaram o negócio da mula. Então, eu ponho uma certa interrogação nisso, até que os documentos nos tragam uma notícia mais forte. E então ele para na Penha, se recompõe para entrar garbosamente na cidade e para já enviar um emissário dizendo que vai chegar, para que ninguém seja pego de surpresa. Aí nós temos então depoimentos, 3 depoimentos de pessoas que viveram os acontecimentos, que acompanharam o imperador no seu trajeto, na grande parte. O padre Belchior, coronel Marcondes de Melo e alferes Canto e Melo, ligado à Marquesa. Então, são escritos contemporâneos ao fato, gente que viveu, escreveu em 22, 23. Depois há estudos de começos do século XX, o Toledo Pisa, Eugênio Egas e Afonso de Freitas, todos do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Mais recentemente, quando foi do Sesc Centenário, Eduardo Canabara Barreiro escreveu o livro O Itinerário da Independência. Ele é muito bom, resume os anteriores, mas tem pequenos errinhos ou tem pequenas coisas que pode ser completado. Trechos. Olha só, então ele vai para Santos, provavelmente dorme na casa dos Andrades. A outra opção era no convento do Carmo, mas eu estou atrás do documento que diga onde foi que ele dormiu. Mas o fato é que com as primeiras luzes, na madrugada, que tinha que aproveitar o dia e chegar com luz em São Paulo. Então a gente pode imaginar 6 da manhã que ele está saindo de casa, ele vai pegar um saveiro, só havia 3 barcos, isso é comprovado já, 3 barcos, fazia o transporte do açúcar, que já é época dessa economia. Esses 3 barcos, havia 2 pequenos e um saveiro grande. Tem a menor dúvida que ele, com a comitiva, pegou o saveiro grande e vai até o porto de Cubatão. E aí vai, então diz, nas primeiras horas, ainda sob a luz difusa do amanhecer, a comitiva percorreu de barcos, canais e rios de água escura, dos manguezais entre Santos e o porto fluvial de Cubatão, vilarejo com menos de 200 habitantes ao pé da Serra do Mar. Entre parênteses, 200 habitantes não é pouco para aquela época. Então a mentalidade de hoje de 200 é pouco. Bom, mas nesse local Dom Pedro encontrou os animais selados e o restante da guarda que acompanharia até São Paulo. A guarda são 20 e tantas pessoas e se sabe o nome de todos eles. Então, no quadro do Pedro Américo, nós sabemos o nome de todas as pessoas, fora alguém que ele acrescenta. Então, está aí. Então, você tem a listagem, são as ruas do bairro do Ipiranga. No meio da manhã, a comitiva começou a lenta subida pela calçada do Lorena. Podemos pensar 9, 10 da manhã. E se almoçava muito cedo, 9 horas já era hora de almoço.
sobe pela calçada de Lorena, que é empedrada e hoje está em restauro, metade dela está pronta, não sei se até 22 daria o resto, a minha briga é para isso. Era uma das mais sinuosas e pitorescas estradas do Brasil, toda calçada, com muro de arrimo. E disse, do alto da serra levava-se cerca de 6 horas para atravessar o trecho do Planalto. Ora, se ele chegou às 4 da tarde, 16 horas, às 10 ele já subiu. Então, das 8 às 10, dá para subir. Eu fiz essa subida a pé em 2 horas. Com cavalgadura, a gente faz até em menos. Põe a 2 horas e dá. Incluindo parada de 1 hora para almoço e descanso. Por isso, só ao cair da tarde, a proclamação de Dom Pedro, escrita por Coronel Marcondes, é chamada por alguns historiadores de segundo brado do Ipiranga. Então, o primeiro é feito onde hoje está o edifício monumento, no ponto mais alto da colina. Alguns dos historiadores dizem que nem colina do Ipiranga existe. Não, existe, porque se a gente vem da última parada, que é Moinho Velho, hoje é o terminal Sacomã de ônibus, a gente sobe, chega num ponto de máximo e desce até o Riacho do Ipiranga, portanto, isso é uma colina, o desnível pode ser 80 metros, vamos calcular esse desnível aí, mas sem dúvida é uma colina. Do museu até lá embaixo não é uma colina, é a vertente da colina. É o segundo por quê? Porque aconteceu um primeiro, quando ele lê as cartas lá, com pouca gente, eu chamo isso de informal, é a primeira particular, aí ele faz uma proclamação solene, a gente vê isso pelo tom das palavras e pelos argumentos que ele usa. E aconteceu alguns minutos depois do primeiro, já no meio da encosta, a cerca de 400 metros do riacho. Nós sabemos com boa precisão onde é o local, nós vamos mostrar o mapa. Então, olha só, aqui está o trajeto, parte-se de aqui de Santos, e vem por aqui. Então, esse que está no livro ali, faz vir pelo aterrado do Cubatão. Aterrado que não existia na época. Então, embora o texto esteja correto, ele pegou barco e veio por tudo aqui pelo Largo do Caneu e entrou aqui no Cubatão, sobe a serra, isso aqui é a calçada do Lorena, e chega no alto aqui, já quase em São Bernardo, né, onde era a antiga Santo André da Borda do Campo. Do alto da serra, então, ele vai até, de fato, a cidade de São Bernardo, passando pelo Zanzalá. Então, nada como alguém... Então, eu percorri todo esse trecho aqui, de carro, depois a pé. O Zanzalá é uma antiga sesmaria de 1700. Grande. Então, nós vamos encontrar um ponto alto. Aqui havia um telégrafo de sinais, antes do código Morse, antes da eletricidade. Já em 1810, 12, já há um telégrafo, e quem instala, quem manda instalar é Dom João VI. E aqui se passa por dentro da cidade de São Bernardo. Vamos continuar, não dá dando para ver, vamos ver. E depois o que ele faz? Ele entra, passa aqui, olha lá, pela estrada que está entre a Bom Pastor e a Nazaré, é aqui o divisor de águas, desce, aqui nós temos um monumento da Independência, a Casa do Grito está aqui, provavelmente era um rancho de tropeiros, atravessa o riacho, vem por aqui, o pessoal diz que é pela Avenida Independência, não é, pela Avenida Ouvidor, pela rua Ouvidor, já me lembro o nome do Ouvidor, não é o Pacheco e Silva, Ouvidor Portugal. E não por aqui, porque era um grande alagado. Isso está a meia encosta, preferia-se sempre a meia encosta, porque é transitável durante todas as épocas do ano. Opa, está indo para trás, temos que ir para frente, para cá. Pronto. E depois ele vai entrar, então, por aqui, cruza o Ribeirão do Lava Pés, que não está representado aqui, mas deveria estar, né, que já tem a Lava Pés, e entrou pela hoje Rua da Glória. A Glória por quê? É a marcha triunfal de Dom Pedro.
esse trecho da estrada ganha esse nome depois da passagem de Dom Pedro. Vem para cá, vai na Igreja dos Remédios, já quando ele passa aqui da Igreja da Boa Morte, que era uma atalaia, se tocam os sinos ao repique, e ele entra na igreja e se canta um Te Deum, um hino latino em ação de graças já pela independência do Brasil. E vem até aqui então a Igreja de São Gonçalo, desce pela Rua de São Gonçalo, hoje é Praça da Sé, essa fachada dos edifícios existe, entra pela Rua de Santa Teresa, só existem 3 casas nessa rua, porque todo o resto foi demolido para ampliar as ruas, passa pela frente do Mosteiro de Santa Teresa, vamos ver aqui, desce aqui, Mosteiro de Santa Teresa, entra pela Rua do Carmo e vem até o pátio do colégio, onde ele vai pernoitar, na sede do governo, que era nos antigos edifícios dos jesuítas que foram desapropriados ou encampados pelo Estado quando da expulsão desses religiosos. Aqui vem os relatos. Então, chega no momento que é no Moinho Velho, alguns dizem que eram os meninos, ele manda a guarda seguir à frente e que o espere na entrada da cidade. Isso aqui é a imagem do Google, né? Da cidade, vai. E aí ele fica só com 4 ou 5 dos seus acompanhantes, depois ele vai alcançar essa turma, ele vai até a frente desses 5, nesse momento aqui, então, nesse alto que aqui está, onde está o edifício, aqui está, hoje é um bosque, aqui temos um bosque, aqui tem um museu de zoologia, tem uma repartição dos bombeiros aqui onde está o edifício. Neste ponto chega o Paulo Bregaro com as cartas de Portugal. As cartas de Portugal e as cartas então da Leopoldina e do Zé Bonifácio. O que diz? Decida-se de uma vez. Ou volta para Portugal e submete como lacaio às cortes, ou proclame a independência, porque panos quentes, meias tintas e águas mornas não conduzem a nada. Pronto, e aí ele fica vermelho, não adianta pintá-lo pálido, porque a indignação faz que nos ruborizemos, e avermelhadamente deve ter gritado, muito mais como o filme, né, onde está o Tarcísio Meira e a Glória Menezes, então muito mais dá para isso do que um fulano pálido, e muito mais do que a figura hierática que está no quadro do Pedro Américo. Mas a figura hierática faz parte de um cânone da pintura, como nós vamos ver. Então, ele primeiro grito aqui, particular, o pessoal já está vendo que algo tinha acontecido, porque o Paulo Bregaro passou esperando o imperador com arrebente todos os cavalos, estava frenético para encontrar, algo está acontecendo aqui, e quando ele já vem o imperador aqui em cima, eles já vão começando a se montar, o riacho está aqui embaixo, e Dom Pedro chega num ponto aqui a 400 metros daqui, 410 metros, tem ele em braças, aí é mais 180 braças, tem que multiplicar por 2,20 e encontram. Então, quando alcança a guarda de honra, eles remontam, explicam os fatos, laços fora, espadas desembainhadas, independência ou morte, 2. Depois, às 17h30, então, pelo Lava-Pés, ouvidor Portugal, Lava-Pés, Rua da Glória, aquele trajeto que eu fiz, ele chega a São Paulo, onde é aclamado por todo mundo, aclamado também na ópera, o padre Ildefonso, que morava ali também pertinho, e foi assistir, Viva Dom Pedro, rei do Brasil, e depois imperador do Brasil. Muito bem. Defesa do Pedro Américo. Ele mesmo diz: eu tive que combinar as incertezas da tradição com as exigências da estética. Vou consignar uns detalhes e vou omitir outros. Vou reproduzir o essencial. Há raciocínios derivados e circunstâncias verossímeis.
Ninguém tem certeza se Dom Pedro almoçou vindo do Cubatão até São Paulo, mas é provável que tenha almoçado, ninguém passa. Então, a dedução de um almoço é muito plausível. Mas podia ser que ele fez um jejum lá por qualquer coisa? Podia ser, né? Então, a gente sempre tem que supor algumas coisas, né? Tem que supor algumas coisas aí. Então, ele pergunta até, a realidade inspira ou escraviza? A resposta dele é inspira. Então, a realidade e a história inspiram. Então, o quadro é inspirado na história, mas ele não vai colocar todos os detalhes. Eu vou juntar os personagens, eu vou juntar os principais momentos numa única cena. Sendo todos eles verdadeiros, a composição não acontece, porque cada coisa acontece num determinado lugar. Então ele faz a entrevista a 5 sobreviventes, como já dizia, fala com famílias, alguns dão um quadro com fotografia e dizem, mas na época ele usava bigode. Eu falei, tá bom, e aí eu me inspiro nele, mas eu tenho que rejuvenescer. Então eu faço um quadro baseado numa fotografia, na fotografia a pessoa tem 60 anos e no quadro tinha 20. Então há uma certa semelhança? Sim, mas eu tenho certeza de como era o fulano com 20 anos? Não tenho certeza. Uma das testemunhas fala de um cavalo zaino tocado a escuro. Está aqui o cavalo. A tradição popular de Pindamonhangaba fala numa besta gateada. Então, o que ele faz para pintar as coisas? Ele vai para o Ipiranga, ele pintou em Florença, 6 anos, aí no final do 19, inauguração com rainha da Inglaterra, rei ou rainha da Inglaterra, depois também o rei da Itália, uma festa da monarquia, Dom Pedro lá, muito bem, grande inauguração. Ele pinta de lá, mas veio algumas vezes ao Brasil. Veio em setembro para ver como é que era o azul aqui do céu. O azul do céu é dessa maneira, é tanto. Os cavalos eram cavalos que o Antônio Prado, o conselheiro Antônio Prado, criava no Rio Grande do Sul e exportava para a Itália, para a França, para a Espanha, para vários lugares. Então ele em Florença encontrou cavalos do Rio Grande do Sul e se baseou, fez esboço dos cavalos, e é por aí que ele se diz, o cavalo seria dessa raça que aí está. Opa, sempre estou indo para o lado errado, que a uma hora eu aprendo. Então, olha só, ele tem fotografias dessas pessoas que aqui estão, né? Olha só, esse com esse é parecido, esse é esse, né? Bigode ou não bigode, entrevista com parentes, faz os estudos, ele vai de fato trabalhando. Olha lá, o menino, o chapéu. Então ele investigou qual era o uniforme da guarda de honra. Em 21 houve uma mudança, ele conseguiu os uniformes, os fardões, viu, pintou, esboçou e depois pintou como eles eram. E aqui você pode ir identificando. Então, olha lá, 1 é o Sargento Mor, é o Cordeiro. 2 é o Paulo Bregaro. 3 é o Chalaça. 4 é o Gama Lobo. 5 é o Brigadeiro Jordão. 6 é o Luiz Gama. 7 é Dom Pedro, esse não precisava, né? 8, o Marcondes de Melo, Capitão Mor. 9 é o próprio Pedro Américo. É uma das pessoas da guarda de honra, ele se pinta a si mesmo. Depois tem um fulano com guarda-chuva verde, que eu não sei o que está fazendo no quadro. 12, o trabalhador anônimo. Ele mesmo diz, olha, não sei o que tinha, mas eu preciso equilibrar massas. Então veja, o quadro tem as seguintes características, né? Sempre em quadros de batalhas, o general não pode estar com a espada na mão lutando lá na frente. Não é próprio. Ele tem que estar supervisionando, né? Então ele está sempre sereno, no alto de uma colina, observando, vendo e dando as ordens. Não tem jeito. Depois, a pessoa mais importante tem que estar no centro do quadro. Está aqui, né? Quem é a pessoa de mais destaque?
Pronto, então você vai pondo as coisas e diz, aqui tem a casa também que havia, uns dizem que era uma venda, outro diz que tal, ele pintou uma casa ali. Tinha bananeira, tinha um angico lá atrás, depois ele pintou. Depois disso, mas do lado esquerdo não tem nada, eu ponho toda a guarda de honra do lado de cá, e o que eu ponho aqui? Já tem muitos equinos aqui, então vamos pôr uns bovinos aqui, vamos pôr um carro de boi. Então ele confessa que tem o carro de boi, e depois você tem as toras de madeira e uma caixa, e essa caixa tem uma propaganda, merchandising, né? Merchandising aí, com a empresa que hoje já não existe mais, então não é necessário. Rosto sereno ou pálido, é isso. O que eu vou fazer? Imortalizar o cômodo gástrico? Vestuário, já falei, o laço estava no braço esquerdo ou no chapéu? Então, de Dom Pedro estava no chapéu, mas da guarda de honra estava no ombro esquerdo. Então a gente pode dar um zoom e o pessoal está arrancando, aqui embaixo está arrancando o laço do braço esquerdo. Se você olhar no chão, já tem um laço aqui embaixo. Depois, tropa de burros, foi o que ele fez. Eu podia pôr uma tropa de burros aqui, que era o caminho das tropas para Santos era por aqui. Então, quem encontrasse uma tropa é verossímil. Não sei se encontrou ou não. Diz, o riacho dá para ver? Não dá. Para quem conhece a topografia, era uma descida. De onde eu estou até o riacho é uma descida. Depois do riacho, não tem essa subida. Então, o que ele podia fazer? Ele podia ir colocar-se do outro lado, pintar o riacho, vamos fazer o seguinte, eu vou botar o riacho aqui. Ele diz, o riacho da posição de onde eu pintei não é visível, mas podia faltar. Como é que nós iríamos cantar o hino nacional, né? Se não aparecessem as margens plácidas. Então ele está somando, né? Então, o que eu vou imortalizar? Então ele está dizendo que ele vai imortalizar. Nos bastidores da cena, a pergunta é, alguém conhece outra? Tudo meio baseado, tem no Morro, tá bom, tem um lá no Museu Imperial, mais alguma figura. Mas aqui no próprio monumento, aqui nesse alto relevo, é uma variante da cena, né? Em moedas, em broches, brasões, porcelanas, mil coisas nós vamos encontrando sempre, né? Essa é uma foto de 1920, em que a gente vê o riacho, ainda aqui. Aqui é um trechinho da ponte aqui, que dá para ser visto aqui, né? E lá no fundo, olha só, isso aqui é um museu, o corpo central e a ala lateral esquerda. Aqui é o Asilo Bom Pastor, que deu origem à rua. Distribuição de massas nós já vimos. A gente tem que olhar e ver. A leitura iconográfica ou iconológica pede que a gente olhe para isso como se fosse um índio, um aborígene da Austrália, e diga e descreva o que você está vendo. Uma montanha de cavaleiros, todos vestidos de uniforme, com garbosos cavalos, não tem como, né? E os gestos variadíssimos de apoio. A gente tem esse aqui que é o contraponto, que está olhando e dizendo, viva, o cavalo dele está com a pata levantada. Este aqui, olha lá, bate com a pata no riacho e a água espirra. Esse aqui é a figura retórica, né? O caboclo aqui, condutor do carro de bois, está dizendo para nós, espectadores, para onde nós temos que olhar. Ele está espantado, estaria espantado, então é verossímil. Se houvesse alguém aí, estaria, opa, o que está acontecendo aqui? E ele de fato não entende nada, né? Depois vão ter que explicar para ele. Ok, um zoom aqui, a sensação de movimento, lá de poeira levantada, né? Os lenços, etc. O padre aparece e se transmite ansiedade, tensão, nervosismo, entusiasmo, alegria, compenetração. Todos os sentimentos humanos estão aí representados. Os arreios dos cavalos também, o saco de dormir. Nós vamos tendo tudo que é verossímil. Outras análises possíveis, né? Como é que nós estamos de tempo? 7 minutos, perfeito. Construção da imagem, né? Construção. Você pode olhar por muitos ângulos. O quadro vai ser uma exaltação da monarquia? Vai ser ter uma função de união do império? Vai, mas
pouco, porque o Império já está desmoronando, né? 1800 já está nos 2 últimos anos do Imperador, né? Esse aqui, o Morro, no Museu Imperial de Petrópolis, é bem menos heróico, né? Tá aqui, mas já é a entrada na cidade, isso até poderia ser, né? Até poderia ser, mas é baseado em quadros franceses, né? Olha só a carinha desse fulano, etc. Você vai vendo aqui, é outro. Então, quais são as questões? 1000 questões, né? Como é que nós vamos imortalizar um momento, 7 de setembro? Tinha que haver algo, e demorou muito, né? A gente fez até loterias para ajudar a construir o monumento, foi dificílimo construir esse prédio, e agora, graças a Deus, nós conseguimos já o dinheiro para ampliar e reformar o museu, vai ser restaurar, melhor dito, o museu. Agora, a questão de fundo é como é que a gente conta uma história. Pode pensar, por exemplo, nos quadros do Jacques-Louis David, que pinta Napoleão subindo, atravessando os Alpes num cavalo garboso, etc. Você pode pintar ele perdendo a batalha de Berezina, atravessando o rio, em branco e preto. Você escolhe, se não escolhe o corpo em branco e preto, acentua mais outras coisas. A vida é misturada, tem aspectos gloriosos, tem aspectos menos relevantes. Você vai exaltar Dom Pedro em tudo? Não. O que ele fez com a esposa, com a primeira, etc. Vida particular, né? Índio não fala, né? Então, ele tem é um pai amoroso, mas um marido infiel. Um fulano que às vezes era dubitativo, mas quando foi necessário, ele foi firme. Então, com qualidades e defeitos. Mas o que nós vamos imortalizar? Que lado da vida nós vamos celebrar? Então, a crítica de Machado de Assis a essa de Queiroz é essa mesma. Ele diz, nos quadros, nos livros do senhor Essa de Queiroz, está cheio de gente com tuberculose, em escarros sujos, né? E todos os personagens estão escarrando continuamente. O escarro é falsidade? Não. Mas por que todos os personagens têm que sofrer dessa doença, né? Então, é isso, né? O realismo dessa época acentuou aspectos sórdidos. Por outro lado, o romantismo acentuou os aspectos idílicos, bonitos da vida. E o que você quer celebrar? Quando você tira uma foto, o que você vai querer fazer? Vai tirar uma fotografia do seu pai em agonia? Não. Mas ele não morreu? Não, morreu, mas e daí? Não é nesse momento que eu quero lembrar dele. Como é que eu quero lembrar? Então nós temos argumentos. Outras discussões possíveis, independência. Nós estamos super dependentes de outros países da economia. Bom, mas de fato houve uma independência política, isso aconteceu. Independência total não existe. Nós não independemos do nosso vizinho de cima, de baixo, fazem barulho, todo mundo está aí. Também não temos liberdade total nas avenidas para atravessar o farol vermelho. Estamos todos condicionados por muitas coisas. Mas nós antes estávamos numa dependência de Portugal, que iria esfacelar o Brasil se Dom Pedro voltasse para lá. Da mesma maneira, nós temos patriotismo e nacionalismo. Temos que amar a pátria, temos que cantar o hino, temos que nos inspirar nisso para construir uma pátria grande. E não ficar só olhando para os aspectos sórdidos e chutar tudo. Hoje se fala muito exaltação, mas o que você quer? Um autodesprezo? Nós funcionamos como modelos, né, de heróis do dia a dia. O herói do futebol, são os heróis da guerra, é o soldado desconhecido, é o trabalhador anônimo. Todos esses são grandes heróis, e um professor pode ser um modelo que nos estimula, e assim por diante. Nós vamos encontrar, por exemplo, um pai que de fato tem que ser uma referência para um filho, e assim por diante. Mas nós temos também que sempre desenvolver a capacidade de análise e uma crítica construtiva quando for o caso, situando as coisas na sua época.
Muito obrigado. Muito bem.